A confiança que nasce da oração e guarda o coração em Deus. Como rezar com confiança e discernir a voz de Deus em meio às distrações e falsas seguranças do nosso tempo. Bem-vindo ao canal Semente da Fé. A palavra de hoje encerra a primeira carta de João com um tom de certeza e vigilância espiritual. O apóstolo nos revela que a confiança em Deus não é um salto no vazio, mas um caminho sólido, sustentado pela oração, pela fé em Jesus e pela guarda do coração contra tudo que tenta ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Vivemos num mundo acelerado, cheio de vozes, ofertas, distrações e ídolos modernos que prometem paz, direção e segurança, mas que no final apenas fragmentam a alma. É justamente aqui que surge a pergunta que nos acompanhará até o final deste vídeo. Como rezar com confiança e discernir a voz de Deus em meio às distrações e falsas seguranças do nosso tempo? Fique comigo até o final. Esta palavra é uma semente de fé, mas também um alerta. Confiar em Deus exige orar com verdade e permanecer vigilante para não se perder do essencial. A leitura bíblica de hoje está na primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 14 a 21 e diz assim: Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que possuímos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Refiro-me aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, não digo que se deva rezar por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro Deus. Nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Reflexão: João nos ensina a natureza da verdadeira confiança. Deus nos ouve quando pedimos algo conforme a sua vontade. Isso significa que a oração confiante não é aquela que exige respostas, mas a que busca sintonia antes de buscar resultados. A confiança que nasce da oração é um processo de abandono, não de pressão. Quem reza com confiança não tenta dobrar Deus ao próprio plano, mas dobra o próprio coração ao plano de Deus. Aqui está a profundidade desse ensinamento. A oração confiante exige um coração educado pela escuta, não pela ansiedade. A insegurança do mundo nos faz rezar com pressa. A fé nos ensina a rezar com propósito. A oração ansiosa grita. A oração confiante permanece. A primeira parte da resposta à nossa pergunta começa aqui. Rezamos com confiança quando nossa oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma entrega consciente, alinhada à vontade do Pai. Escreva nos comentários: ensina-me a rezar segundo a tua vontade, Senhor. João fala sobre rezar pelo irmão que peca. Ele nos mostra que a oração confiante não é individualista, ela transborda em intercessão. Quando rezamos pelo outro, reconhecemos duas verdades espirituais. A vida do irmão nos importa porque Deus o ama como nos amou primeiro. E a oração tem poder real quando nasce da comunhão, não do julgamento. O mundo nos endurece. A intercessão nos humaniza. A soberba acusa. A oração salva. E há ainda um detalhe profundo. João não relativiza o pecado. Ele diz: toda iniquidade é pecado, mas lembra que existe o pecado que não leva à morte e aquele que leva. Ele não nos convida a medir pecados, mas a não abandonar a oração. O maior perigo espiritual não é apenas pecar, é deixar de interceder e acreditar que o mal tem a palavra final sobre alguém. A intercessão mantém nossa fé viva porque nos faz cooperadores da vida que Deus quer dar. A segunda parte da resposta é esta: a oração confiante permanece firme porque não abandona a esperança no Deus que ressuscita vidas, inclusive através da nossa intercessão. Escreva nos comentários: quero rezar pela vida do meu irmão, Senhor. João termina com um aviso paternal: guardai-vos dos ídolos. Mas antes disso, ele diz algo extraordinário: Jesus nos deu a inteligência para conhecer o verdadeiro Deus.
Não se trata de intelecto acadêmico, mas de uma lucidez espiritual dada pelo Filho, que nos capacita a reconhecer Deus e também reconhecer tudo que não é Deus, mas finge ser. Ídolos modernos não exigem estátuas. Eles assumem formas sutis, a falsa segurança que substitui a providência, a autossuficiência que dispensa a oração, a validação humana que silencia a consciência, a distração constante que rouba a presença, o barulho que impede o encontro com a verdade. O mundo sob o poder do maligno tenta nos dispersar do centro. Mas quem nasceu de Deus é guardado por Cristo, e o maligno não o toca. Isso não significa que o mal não exista ao redor, mas que ele não tem acesso ao coração que pertence a Deus. A profundidade final da resposta está aqui. Rezamos com confiança quando permanecemos em Cristo, e discernimos a voz de Deus quando recusamos que qualquer outra coisa ocupe o lugar do verdadeiro Deus no templo do nosso coração. Se essa reflexão chegou ao seu coração, escreva nos comentários: meu coração pertence ao verdadeiro Deus. Voltamos à pergunta problema: como rezar com confiança e discernir a voz de Deus em meio às distrações e falsas seguranças do nosso tempo? A resposta da palavra nos conduziu a 3 pilares espirituais: rezar alinhando o coração à vontade do Pai e interceder acreditando no Deus que dá a vida. Permanecer em Cristo, recusando os ídolos do mundo. A confiança não nasce da ausência de desafios, mas da presença de Deus no coração que permanece na oração. Oração. Senhor, dá-nos um coração que te escuta antes de pedir, que intercede antes de desistir e que permanece em Cristo antes de confiar em qualquer outra voz. Guarda-nos dos ídolos que dispersam, e firma em nós a confiança que nasce da oração. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: confio no Deus verdadeiro, rezo segundo a vontade do Pai e permaneço em Cristo, minha vitória. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para receber as próximas sementes de fé. Lembre-se, quem nasceu de Deus é guardado por Cristo e o maligno não o toca. Até a próxima Semente da Fé. Que Deus te abençoe.